Olá pessoal, e bem-vindos a este novo episódio de O Inexplicável. Entre as areias do deserto egípcio, escondido entre as ruínas do grande complexo de Karnak, dizem que está guardado um segredo que poderia reescrever a história da humanidade. E olhe, luxo, entre as colunas ciclópicas e os hieróglifos esculpidos pelo tempo, o templo de Karnak continua a revelar mistérios que desafiam a nossa compreensão. Uma missão arqueológica franco-egípcia revelou recentemente um antigo tesouro escondido. Vaso de cerâmica com anéis, amuletos e estatuetas douradas da 25ª dinastia. Um renascimento para o Antigo Egito. Mas entre os achados encontrados também se sussurra sobre a presença de um antigo manuscrito. Um papiro, possivelmente com conhecimentos perdidos, fórmulas arcanas e pistas de portais para outros mundos. Alguns dizem que é o lendário livro de fundação dos templos para a primeira Eneada, atribuído a Imhotep, o arquiteto divino. Mas outros falam de um manuscrito desconhecido até agora, que conteria a prova de que os antigos egípcios possuíam conhecimentos muito mais avançados do que aqueles que lhes são atribuídos. Aqui está então o segredo perdido de Karnak. O Templo de Karnak. Iniciamos esta jornada pelas ruínas majestosas do Templo de Karnak, onde pedra e céu se unem em abraço eterno. Este complexo de templos, situado na margem oriental do Nilo, em Luxor, se estende por mais de 300 mil metros quadrados, tornando-o um dos sítios religiosos mais vastos e fascinantes da antiguidade. Ao cruzar a Avenida das Esfinges Criocéfalas, chega-se ao grande salão hipóstilo, obra-prima arquitetônica com 124 colunas colossais em 16 fileiras. As fileiras centrais mais altas chegam a 26 metros, criando um efeito majestoso e imponente. Paredes e colunas exibem baixos relevos e inscrições que retratam feitos dos faraós e rituais religiosos, revelando a espiritualidade egípcia. Entre a 12ª e a 30ª dinastia, em um período que ultrapassa 1.600 anos, cada faraó deixou sua marca nesse complexo mastodôntico. Não apenas construindo do zero, mas muitas vezes modificando, aproveitando e até mesmo usurpando estruturas pré-existentes, como se cada soberano quisesse imprimir seu próprio poder, até mesmo através da própria pedra. Na religião egípcia, a perfeição divina se expressa sempre em uma tríade sagrada de forças complementares. Também em Karnak, esse princípio se manifesta em toda a sua majestade, com a tríade composta por Amon, o Deus Supremo, sua esposa Amut e o filho Khonsu. Mesmo sem templo próprio, este último é celebrado com devoção nos dois recintos dos pais, principalmente durante a sugestiva festa de Opé, quando seu culto ganha vida através de templos dedicados a ele dentro desses espaços sagrados. O recinto de Mut, com cerca de 250 x 400 metros, está ligado ao de Amon por um sugestivo dromos. Avenida ladeada por esfinges com cabeça de carneiro e corpo de leão, criaturas fantásticas que guardam a passagem. Cada grande recinto possui lagos sagrados, usados nos rituais de purificação dos sacerdotes, aumentando o mistério e sacralidade do complexo. O templo é mais que um monumento à grandeza humana. É também um enigma astronômico. Todo o complexo está orientado de acordo com alinhamentos celestes precisos, refletindo a profunda conexão entre o céu e a terra na cosmologia egípcia. As estruturas parecem refletir constelações, sugerindo que os antigos arquitetos dominavam a astronomia. Dentro do templo, símbolos e inscrições misteriosas alimentaram teorias e especulações por séculos. Alguns estudiosos acreditam que essas representações vão além de decorações e podem ser códigos ou mensagens de uma civilização avançada, possivelmente até de seres divinos. A presença de passagens secretas e câmaras escondidas ainda inexploradas
adiciona ainda mais mistério a este local sagrado. Tecnologias modernas e descobertas recentes permitem aos arqueólogos explorar áreas antes inacessíveis, levantando questões fascinantes sobre o que há por trás dessas antigas paredes. Será que o lendário manuscrito dos deuses está mesmo escondido entre as sombras de Karnak? Mas vamos deixar a história de lado por um momento para mergulharmos na lenda, aquela do manuscrito, intimamente ligada a este templo milenar. O manuscrito dos deuses. No Antigo Egito, onde o deserto encontra a eternidade e as sombras dos colossos de pedra ainda guardam palavras esquecidas, existe uma lenda tão antiga quanto inquietante, a do manuscrito dos deuses, um texto envolto em mistério que dizem não ter sido escrito por mãos humanas, mas por entidades divinas. Segundo a tradição esotérica, esse manuscrito não seria um simples documento religioso ou um conjunto de orações rituais. Não, seria na verdade um arquivo sobrenatural de conhecimentos proibidos. Mapas estelares, fórmulas mágicas esquecidas, códigos numéricos para decifrar o universo e até mesmo instruções para acessar portais interdimensionais. Um conhecimento poderoso demais para ser deixado ao acaso. Assim, foi ocultado em um dos locais mais sagrados do Egito, o Templo de Karnak. No coração do culto de Amon, entre colunas gigantes e lagos sagrados, o manuscrito teria sido guardado por uma elite de sacerdotes, conhecidos como os Guardiões do Segredo Cósmico. Só alguns escolhidos, após longos rituais e provas espirituais, podiam acessar a câmara onde o texto estava escondido. Disse que até mesmo ler algumas frases do manuscrito poderia alterar a percepção do tempo, da matéria ou até mesmo da própria realidade. Durante séculos, menções crípticas a esse texto lendário apareceram em papiros perdidos, crônicas agnósticas, relatos gregos e testemunhos medievais. Alguns estudiosos do período ptolomaico afirmavam que o hermetismo e a alquimia tinham raízes justamente nesse saber arcaico, transmitido de forma cifrada por quem havia vislumbrado o conteúdo do manuscrito. Outros relatavam sonhos lúcidos, visões em cerimônias secretas ou revelações em transe, todas reconhecíveis por uma misteriosa palavra dos deuses, cuja origem, porém, permanecia sempre envolta em névoa. Mas há mais. Missões arqueológicas dos anos 30, financiadas por sociedades esotéricas europeias, teriam explorado os subterrâneos de Karnak com fins não oficiais. Relatórios inéditos mencionam portas muradas, passagens seladas e símbolos desconhecidos gravados em pedras fora do estilo egípcio tradicional. E então, de repente, a lei voltou à tona. Recentemente, um vídeo no TikTok que se espalhou por outras redes reacendeu a atenção global. O vídeo, apesar da qualidade duvidosa, traz uma narrativa envolvente sobre uma descoberta épica. Manuscrito antigo foi achado nos subterrâneos de Karnak. As imagens exibem símbolos astrais, figuras híbridas e padrões geométricos incomuns. É citada uma chave dimensional, capaz de abrir passagens para outros mundos, talvez não físicos, mas reais. O vídeo desapareceu em poucas horas, mas o alvoroço que causou foi suficiente para trazer de volta aos holofotes o antigo mito. Alguns usuários afirmam ter baixado o vídeo e conseguido decifrar alguns símbolos, encontrando coincidências com os textos das divindades Ailish, com as tábuas de Thoth e até mesmo com símbolos presentes no código Voynich, o enigmático manuscrito medieval, até hoje indecifrado. No entanto, apesar de todo o alvoroço, nenhuma prova concreta jamais foi confirmada. As autoridades egípcias não fizeram declarações oficiais e as grandes instituições acadêmicas, de Oxford ao Louvre, mantêm um silêncio que para muitos parece excessivamente estratégico. Mas as teorias sobre esse manuscrito perdido não acabam aqui. Algumas hipóteses surgem da ciência oficial, outras, porém, vêm das margens mais controversas da pesquisa, onde a linha entre realidade, lenda e fantasia se torna muito tênue. No entanto, todas têm um elemento em comum: o desejo ardente de compreender a origem daquilo que, por enquanto, permanece inexplicável.
Uma das teorias mais sedutoras é a dos antigos astronautas. Segundo essa visão, seres de outros mundos teriam visitado a Terra no passado, talvez guiando a evolução das primeiras civilizações humanas ou deixando sementes de conhecimento espalhadas entre os povos do passado. Defensores dessa teoria consideram o manuscrito de Karnak mais que um simples artefato. Para eles, trata-se de uma pista deixada pelos visitantes celestiais. Os símbolos do texto, muitos não identificáveis como escrita hierática ou demótica egípcia, seriam, na verdade, códigos ou diagramas tecnológicos de origem extraterrestre. Alguns sugeriram semelhanças entre certos ideogramas e as formas geométricas dos círculos de trigo que surgiram misteriosamente em várias partes do mundo. Outra corrente relaciona o manuscrito Karnak a civilizações desaparecidas como Atlântida ou Lemúria, procurando em cada fragmento um eco de uma sabedoria antiga, esquecida e preservada por séculos nos santuários egípcios. Platão descreveu Atlântida como uma civilização avançada destruída por catástrofe, que pode ter repassado conhecimento aos egípcios ou seus sacerdotes. Lemúria seria um continente submerso no Oceano Índico, lar de um povo com grandes capacidades espirituais e tecnológicas. Quem defende essa teoria afirma que a perda dessas civilizações coincidiria com uma queda global do conhecimento. Uma era sombria da qual o manuscrito de Karnak seria um precioso vestígio. Trechos do texto, mesmo indecifrados, parecem trazer referências astronômicas avançadas. Segundo a versão oficial, os povos antigos não teriam esse conhecimento. Outra teoria mais racional, mas não menos fascinante, é a das tecnologias esquecidas. Alguns estudiosos alternativos acreditam que o manuscrito contém informações sobre conhecimentos avançados que desapareceram com o tempo e foram posteriormente perdidos na história. Essas tecnologias podem ter relação com a construção precisa de pirâmides e obeliscos, medicina energética e compreensão dos movimentos celestes. Cita-se, por exemplo, possíveis menções a instrumentos de levitação acústica ou ao uso de energia telúrica. Teorias especulativas, mas sustentadas por indícios em outros documentos antigos. O manuscrito de Karnak pode ser um manual oculto, um registro fragmentado de práticas e saberes perdidos após a queda do Antigo Egito. E, como era de se esperar, um objeto tão misterioso também atraiu o interesse de ufólogos, teóricos da conspiração e pesquisadores à margem da academia. Alguns dizem que o manuscrito traz provas claras de contatos extraterrestres escondidas em símbolos indecifráveis. Alguns também sugerem uma possível ocultação deliberada. O manuscrito já teria sido estudado por governos e agências secretas, mas os resultados teriam sido classificados para impedir sua divulgação. Segundo essa visão, isso pode ser só uma parte controlada do real conteúdo do documento. Por fim, alguns pesquisadores buscaram situar o manuscrito em um contexto mais amplo. Alguns o associam à famosa Biblioteca de Alexandria, destruída séculos atrás, que supostamente guardava obras secretas de antigos sacerdotes egípcios. Alguns sugerem conexões com textos sumérios, crônicas de Nibiru ou pergaminhos do Mar Morto, que tratam de conhecimento oculto e apocalipses reveladores. Enfim, entre teorias extraterrestres, civilizações desaparecidas e conhecimentos esquecidos, o manuscrito de Karnak continua alimentando uma chama antiga, a da busca pela verdade. Porém, essa nova e hipotética descoberta sem comprovação também gerou grande ceticismo. Sim, porque há quem simplesmente não consegue aceitar as teorias recém-apresentadas e opta por uma visão muito mais realista sobre o assunto. É hora de ouvir os céticos. Vamos agora adentrar em uma área mais concreta, mais terrena, onde o fascínio pelo desconhecido se choca com a lente da racionalidade. Sim, porque por trás de todo grande mistério, muitas vezes se escondem explicações plausíveis, lógicas e, em muitos casos, menos esotéricas do que se costuma acreditar. O suposto manuscrito dos deuses encontrado, ou melhor, hipoteticamente descoberto entre as ruínas do templo de Karnak, deu o que falar em vários círculos.
alternativos e pseudocientíficos. Será possível que um texto com conhecimentos avançados, talvez até pré-humanos, tenha sido ocultado por milênios? Estudiosos da corrente acadêmica tradicional sugerem explicações menos sensacionalistas, porém mais confiáveis. Por exemplo, a possibilidade de um texto real traduzido de forma equivocada. A língua egípcia, composta por símbolos complexos e estratificados, é notoriamente difícil de interpretar. Nos séculos passados, antes da decifração da Pedra de Roseta por Champollion, os hieróglifos eram interpretados como símbolos mágicos ou alquímicos. Um exemplo famoso é Athanásio Kircher, erudito do século XVII que atribuía significados místicos e múltiplos a cada sinal. Suas traduções hoje são consideradas fascinantes, mas totalmente infundadas. Mesmo assim, muitas narrativas atuais ainda se baseiam nesses erros, mantendo a ideia de que certos escritos ocultam verdades perdidas. O corpus de textos religiosos egípcios geralmente reúne fórmulas rituais, invocações e relatos mitológicos sobre morte e renascimento. Se lidos fora de contexto, muitos desses trechos podem parecer aludir a conhecimentos científicos, viagens espaciais ou supostos cataclismos cósmicos. Na realidade, trata-se, na maioria das vezes, de metáforas religiosas ligadas a um mundo simbólico, no qual as forças da natureza eram personificadas e mitificadas. A chance de alguns símbolos terem sido mal interpretados. Um clássico mal entendido é a interpretação de objetos tecnologicamente ambíguos, como o pássaro de Saqqara, um modelo de madeira do século III a.C., que alguns definiram como uma prova de aeronaves antigas. Egiptólogos acreditam que provavelmente seja um objeto votivo ou simbólico. O mesmo vale para algumas inscrições em Karnak que falam de navios solares ou veículos dos deuses. Imagens poéticas, não relatos científicos. A história da arqueologia tem muitos casos de descobertas reais distorcidas ou exageradas. O papiro Tule é um dos exemplos mais famosos, relatando objetos voadores no Antigo Egito. Apresentado como prova de avistamentos de OVNIs no passado, depois descobriu-se que era uma falsificação moderna, baseada em transcrição duvidosa e sem apoio de artefatos originais. Mesmo assim, esse exemplo ainda circula, mostrando como o mito sobrevive à refutação. A comunidade científica costuma ser cautelosa e metódica. Cada inscrição, cada fragmento é analisado em seu contexto histórico, linguístico e religioso. Digitólogos destacam que descobertas, por mais fascinantes, devem sempre ser interpretadas conforme a época e cultura que as originaram. A teoria de que o manuscrito dos deuses traga conhecimentos alienígenas ou tecnologias perdidas é vista como narrativa cativante, porém sem base concreta. A ideia de um texto antigo que guarda segredos do universo é irresistível, mas talvez a verdadeira maravilha esteja na própria civilização, que produziu aqueles hieróglifos, aqueles templos e aqueles rituais. O conhecimento egípcio era avançado e ligado à espiritualidade da época. Não é preciso imaginar intervenções divinas ou alienígenas para ficar impressionado. E vocês, o que pensam desse segredo perdido? Vocês compartilham da opinião dos céticos sobre isso? Ou vocês simplesmente não conseguem deixar de pensar que um manuscrito desse tipo não só existe de verdade, mas também é a prova de que a civilização do Antigo Egito ainda esconde inúmeros segredos? E por fim, vocês acreditam que os antigos egípcios eram simplesmente grandes arquitetos ou também guardiões de um conhecimento perdido? Me contem nos comentários. O podcast Inexplicável é original, escrito e dirigido por Luca Parrella, com design de som de Matteo D'Alessandro. Se gostou do episódio, curta, inscreva-se no canal ou compartilhe com amigos. Um abraço e até o próximo encontro com o Inexplicável.